Bom, galerinha do nono ano, vamos aqui para nossa aula, videoaula de quarentena, né? A gente vai ver aqui nesse vídeo mais um pedaço da radiciação. Só para lembrar, a gente já viu o que é radiciação, e a gente viu que radiciação nada mais é do que a operação inversa da potenciação. Não é a única, tá? Tem outra que vocês vão aprender no primeiro ano. Mas é uma das operações inversas da radiciação. E a gente até agora já viu, já relembrou no caso, né? Como que a gente calcula a raiz, e a gente viu como lidar com raízes de radicando negativo, né? O radicando negativo, você só consegue encontrar um resultado de fato quando o índice é ímpar. Por quê? Porque se o índice for par, por exemplo, índice 2, né, que é a raiz quadrada, nenhum número elevado ao quadrado vai dar um número negativo. Então não tem como a gente chegar nessa coisa, tá? Já o negativo pode, porque... o negativo não, o ímpar pode, porque se a gente multiplicar uma quantidade ímpar de vezes um número negativo, a gente vai chegar naquele cara ali. Beleza? Bom, vamos lá. A gente começa vendo uma coisa na introdução de hoje, que é a radiciação sendo vista como potência de expoente fracionário. Como assim? Toda radiciação ela pode ser vista como potência de expoente fracionário. Um caso genérico que eu vou colocar aqui, né, só para ficar claro, é isso aqui, ó. As pessoas costumam chamar isso aqui carinhosamente, é claro que não é um teorema de verdade, mas as pessoas costumam chamar isso aqui de teorema do solzinho. O que é o teorema do solzinho? Eu vou ilustrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina que isso aqui é alguém, né? Personifique isso aqui, e imagina que do lado de fora tem um solzinho. E aí o que esse, entre aspas, teorema do solzinho fala? Ele fala o seguinte: se em um momento existe um sol que está ali, em algum momento alguém vai estar descoberto e alguém vai estar coberto. Depois de um tempo esses caras vão trocar de posição. Quem estava pegando o sol vai ficar coberto e quem estava coberto vai ficar pegando o sol. É aí que a gente entende como que a radiciação pode ser escrita em forma de expoente fracionário. Claro, isso aqui é só para vocês lembrarem, um artifício que eu estou usando para vocês lembrarem do solzinho, e na hora de inverter certo. Inverter não, escrever dessa forma, tá? Como é que vai ser? O A vai se manter, certo? Se o expoente é fracionário, ele é uma fração. Então lembra, uma fração ela é dividida por um traço. Agora vamos lá, quem estava descoberto passa a ficar coberto, e quem estava coberto passa a ficar descoberto. É só isso. Ah, mas nem todo radicando vai ter um expoente aqui dentro dele. É verdade, nem todo radicando vai ter. Quando não tiver, a gente sabe que o expoente é 1, certo? A gente já viu isso, que todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Certo? Então, se eu tenho um número que não tem expoente, na verdade ele está elevado a 1, tá? E aqui, ó, exemplos numéricos, certo? Ó, a raiz cúbica de 2 elevado a 5, eu posso escrever assim, ó, 2 elevado a 5 terços. Porque, ó, quem estava dentro fica fora e quem estava fora fica dentro, embaixo, tá? E aqui, ó, o cara que eu falei, que ele supostamente não tem expoente. Mas se ele não tem expoente, a gente diz que o expoente dele é 1. Ah, mas por que não é 0 se não tem ninguém? Lembra? Todo número, com exceção do 0, que for elevado a 0, o resultado vai ser 1. Então não pode ser elevado a 0, tá? Então aqui, ó, raiz quadrada de 16. Eu posso reescrever isso em forma de potenciação como 16 elevado a quanto? Quem estava coberto passa a ficar descoberto, que é 1, e quem estava descoberto passa a ficar coberto, que é o 2. Por que eu estou falando disso aqui? Porque isso vai ajudar a gente no próximo passo. Propriedades da potenciação. Quais são as propriedades da potenciação? Lembra que eu posso associar a potenciação com a radiciação, porque uma é inversa da outra. Então, todas as propriedades da potenciação vão lembrar
ou eu posso tentar te explicar usando a potenciação, tá? Todas as propriedades da radiciação eu posso tentar te explicar, você pode tentar enxergar, desculpa, como pensando em potenciação. Como é que isso vai funcionar? Até botei aqui, ó, são análogas às da potenciação, mas atente-se às diferenças. Aí você vai comparar para entender, tá? Então a primeira, ó, multiplicação de radicais de mesmo índice. O que vai acontecer? Você repete o índice e multiplica os radicandos. Por exemplo, olha só, o índice é igual, que é 3, são duas raízes cúbicas, e eu tenho radicandos diferentes. O que vai acontecer? Repara, vamos olhar isso aqui como se fosse uma potenciação de expoente fracionário. Então aqui vai ser 5 elevado a 1/3 vezes 12 elevado a 1/3, ok? Agora repara, o que vai acontecer? Lembra lá na radiciação que tinha uma propriedade que se os expoentes são iguais, eu posso pensar na distributiva. O que é a distributiva? Eu tinha alguém entre parênteses, certo? E esse expoente estava do lado de fora e foi distribuído. Então isso aqui na verdade vai ser, ó, 5 vezes 12 entre parênteses elevado a 1/3. É a mesma coisa, tá? Calcula. Quanto é 5 vezes 12? 60. Bom, 60 elevado a 1/3, agora vamos transformar em forma de radiciação de novo. Ó, 60 está lá, certo? Quem estava fora vem para dentro e quem estava dentro vem para fora. O que eu fiz no fim das contas? Mantive tudo que estava aqui, mas ó, 5 vezes 12, 60. Mantive os índices, tá? Ah, professor, eu preciso fazer esse trajeto todo aqui? Não, você pode fazer direto. Por que eu estou fazendo esse meio do caminho? Para tu entender por que eu chego aqui, tá? Como a gente sempre faz. Bom, peguei mais um exemplo aqui, ó, só para a gente se achar melhor, tá? Você sabe que no fim das contas, ó, que a gente viu aqui pela regra, vai ser o seguinte, vai ser raiz quarta de 2 vezes 8, ou seja, raiz quarta de 16. Mas vamos reescrever ela só para ver como é que é, ó. 2 elevado a 1/4 vezes 8 elevado a 1/4. Por que 1/4? Expoente 1 e do lado de fora é 4, tá? Bom, a mesma coisa aqui, ó. 2 vezes 8 entre parênteses, elevado a 1/4. Quanto é 2 vezes 8? 16, tá? 16, quem estava fora vem para dentro e quem estava dentro vem para fora, ok? Esse aqui dá para resolver, ó. Quem é a raiz quarta de 16? É 2. Dá para resolver, tá? Dá uma pausa no vídeo e tenta ver esse aí de baixo como é que vai ficar. Bom, já fiz aqui, ó. Opa. Peguei todos eles que tem um índice 2, multipliquei todos eles em forma de potência, ó. Eu comecei a botar um parênteses aqui, mas ignora ele, tá? E aqui, ó, a gente sabe que é distributiva, né? Se tem os expoentes iguais, eu posso dizer que é a operação, a propriedade distributiva da potência. Pus ela do lado de fora, se tu distribuir para cada um deles, você vai chegar aqui, tá? Eu fiz o processo inverso. 3 vezes 5, 15, vezes 10, 150, 150 elevado a meio. Inverte as coisas para transformar em raiz, ó. Raiz quadrada de 150, beleza? Então toda vez que tu vê a multiplicação de radicais que tem o mesmo índice, é só você multiplicar o radicando quem está lá dentro e mantém o índice, que é esse carinha aqui, perfeito? Segunda propriedade. A potência m de raiz a com índice m é igual a raiz de índice m de a elevado a n. Ih, professor, não entendi nada. Calma que eu vou te dar o exemplo para você entender. Em outras palavras, se uma raiz é elevada a algum expoente, o expoente, pode ser aplicado somente ao radicando. Vê se ficou mais claro. Olha só. Eu tenho aqui, ó, a raiz quinta de 2, tudo elevado a 3. Eu estou dizendo o seguinte, que eu posso dizer que isso aqui é igual a raiz quinta de 2 ao cubo. Como que isso vai funcionar? Mais uma vez, escreve esse cara aqui em forma de potência de expoente fracionário. Aqui é expoente 1, ele fica do lado de fora, e o que estava do lado de fora fica dentro. 2 elevado a 1/5. Mas a gente sabe que aquilo do lado de fora tem um expoente 3. Ó. Lá na propriedade das potências, a gente viu uma chamada potência da potência, que é o quê? Se eu tenho uma potência elevada a outra, é só eu multiplicar os dois expoentes, não é isso? Quanto é 1/5 vezes 3?
é 3/5. Ok? Agora volta para a forma de radiciação, de radical. Ó. O 2 se mantém lá dentro, certo? Quem está fora vem para dentro e quem está dentro vem para fora. Vê se não é o que eu falei que ia acontecer. Ó. Eu pego esse expoente e ele fica só no radicando. Né? É a mesma coisa. Se você virar algo assim, ó, tem um expoente elevando tudo que está aqui. Você pode pegar ele e só jogar lá para dentro que está tudo certo. Perfeito? Tenta fazer isso aqui. Dá uma pausa aí, tenta fazer que eu volto com ele pronto. Bom. Então, ó, a gente aqui, ó, eu peguei esse radical aqui, escrevi ele em forma de potência, tá? Ficou 4 elevado a 1/3, 1/3. Tudo isso elevado a 6. Então, ficou isso aqui, ó. 1/3 vezes 6, 6/3, tá? Se eu voltar para a forma de radical, eu tenho quem estava fora vem para dentro, quem estava dentro vem para fora. Se eu resolver fazer isso aqui, agora só para você entender que vai dar a mesma coisa, ó. 4 elevado à sexta potência dá 4.096. Fatora o 4.096 e tenta tirar a raiz cúbica dele. Tu vai descobrir que isso aqui vai dar 16, tá? Se eu resolver pegar esse cara aqui no meio do caminho, ó, e mexer nele como? Né, 6/3? 6/3 eu posso dizer que vale 2, porque ó, 6 dividido por 3, 2. Isso aqui vai dar 4 ao quadrado. Quem é 4 ao quadrado? 16. Tá vendo aí que eu não mudei o resultado, tá tudo aí. Show? Show. Bom, a próxima propriedade que nós temos aí, deixa eu tentar focar aqui rapidinho. Pronto. É a terceira, que ela diz o seguinte: a raiz de um quociente pode ser aplicada individualmente aos seus termos. Isso aqui, se a gente for parar para pensar, ela é como se fosse a distributiva da potência, né, em relação à divisão. Porque olha só, vamos lá, mais uma vez. Escreve isso aqui em forma de potenciação de perfil. Ih, meu Deus do céu, de expoente fracionário. Vai dar isso aqui, ó, elevado a 1/4. Ok? Porque 1/4, todos eles estão elevados a 1, né? Isso aqui está elevado a 1 e o 4 do lado de fora, tá? A distributiva não diz que você pode distribuir para os dois caras? Então, ó, isso aqui vai dar 625 elevado a 1/4, 16 elevado a 1/4. Se você voltar para a forma de potenciação, quem está fora fica dentro, quem está dentro fica fora. Ó, que bonito. Distribuir tudo. Esses dois a gente consegue resolver, tá? Se tu fatorar os dois, você vai achar que a raiz quarta de 625 é 5 e que a raiz quarta de 16 é 2, tá? E embaixo é a mesma coisa. Dá um pause aí e tenta fazer esse de baixo. Mostrar como é que funciona a distributiva. Ó, essa terceira propriedade aí. Bom, já fiz aqui, é que eu ia repetir tudo, acabei tendo que rabiscar. Ó, passei para potência de expoente fracionário. Para o lado de cá eu distribuí e aqui eu voltei para a forma de radiciação. Essa aqui, se você fatorar, eu acredito que você não vai achar um resultado sólido, tá? Um resultado real. Mas esse aqui, ó, raiz quinta de 243, desculpa, é 3. Ok? É isso. Bom, quarta propriedade. É a propriedade que permite que você mude o índice de um radical. O índice de um radical sem alterar o valor dele. Como é que você faz isso? Pode ser feita sem alterar o valor da raiz, ou seja, o valor total não muda. Você tem que fazer feita, com T, aqui está um R, feita, multiplicando ou dividindo índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. Eu não entendi como é que isso funciona. Mole, olha só. Raiz cúbica de 8. Vamos fazer isso aqui multiplicando, beleza? Eu vou multiplicar os dois por 3. Então, olha só, vai ficar assim, ó. Eu quero trocar isso aqui, tá? Eu quero reescrever isso aqui com uma outra cara, mas sem alterar o resultado. Então, eu vou multiplicar ou dividir o expoente desse cara. Quando não tem expoente, o expoente é 1. 1, certo? E aqui o índice é 3. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. A raiz cúbica de 8 elevado a 1. Bom, se eu quero mudar, eu vou multiplicar os dois
pelo mesmo valor que eu disse que vai ser o 3, porque eu quero que seja o 3, tá? Ou vamos fingir que tem um cálculo que eu preciso trocar isso aqui. Aí vai ficar assim, ó, 3 vezes 3, 9, certo? Na raiz vai ter 8 elevado a 3. 8 elevado a 3 é o mesmo resultado que eu tinha visto aqui antes, ó. Deixa eu só lembrar aqui. 4.096. 8 elevado a 3, se você for fazer o cálculo, é 4.096. Se você for fatorar esse cara aqui, até peço que vocês fatorem. Fatora esse cara aqui e vê se vai ter uma raiz nona. Você vai achar que essa raiz nona aqui... Desculpa, eu cometi uma gafe aqui. Aqui não é 4.096 não, tá? Aqui 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. Eu botei um 4 ali no lugar do 8 a mais. Aqui vai dar 512. Se você fizer a raiz nona de 512, ou seja, fatorar o 512, você vai encontrar que, se você dividir, né, a quantidade de fatores por 9, vai dar 2. Se você pegar a raiz nona de 512, que foi o que a gente achou, vai dar 2. E ao mesmo tempo, a raiz cúbica de 8 também dá 2. Ou seja, eu alterei a cara desse sujeito sem alterar o resultado final. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Só que aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, tá? Ah, mas o 525 não tem expoente aqui para eu dividir, tem um. Tá, então a gente faz o seguinte, ó. Eu sei que 525, na verdade, é 5 elevado a 4, a quarta potência. Então, eu vou ter, ó, 5 elevado a quarta dentro da raiz quarta, tá? Ah, eu vou mudar esse valor então. Então, olha só, eu vou dividir por 2, ok? Vou dividir ambos por 2, tá? Então, ó, 4 dividido por 2 vai dar raiz quadrada. E aqui, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. 5 ao quadrado. Certo? Vou ajustar o foco aqui. Perfeito. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Faz para mim lá, por favor, fatora esse cara e acha a raiz quarta do 525. Você vai ver que vai dar 5. O que eu fiz? Eu alterei a cara desse sujeito sem alterar o resultado final dele. Beleza? Você pode fazer isso como? Multiplica ou divide índice e expoente pelo mesmo valor. Tá? Não adianta somar ou subtrair, é multiplicar ou dividir. E para a gente fechar aqui as propriedades, ó, a raiz n de um radical m é igual à multiplicação desses índices. Ou seja, a raiz de índice n, né, de um radical de índice m é igual à raiz da multiplicação dos índices. Como? Ah, tá confuso. Não tem problema. Ó pra cá. Aqui eu tenho o seguinte. Raiz quadrada de raiz cúbica de 7, um dentro do outro. Eu posso reescrever isso aqui dizendo que é a raiz 2 vezes 3, 6, e a raiz sexta de 7. Como que isso funciona? Mais uma vez, escreve em forma de expoente fracionário. 7 elevado a 1 terço, tudo isso elevado a, aqui está elevado a 1, né? 1 índice 2, elevado a meio. Lembra da propriedade da potenciação. Potência da potência, você mantém a base e multiplica os expoentes. Quanto é 1 terço vezes meio? 1 sexto. Se você voltar isso aqui, ó, quem está coberto fica descoberto e quem está descoberto fica coberto. O que eu fiz? Ó? Índice 2 e índice 3. 2 vezes 3, 6. O 7 se mantém, tá? Aqui, ó, gigantão, mas é a mesma coisa, só quero que você mude a forma de visualizar isso, ó. 120 elevado a 1 quinto. Esse 120 elevado a 1 quinto, ele está elevado a 1 meio. E isso aqui está elevado a 1 quarto. Quanto é 1 quinto vezes 1 meio? É 1 décimo. 1 décimo vezes 1 quarto, ó, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 5 vezes 2, 10, vezes 4, 40. Volta para lá. 120 dentro da raiz, quem estava dentro fica fora.
e quem estava fora fica dentro. Eu reescrevi esses dois caras com uma cara diferente, beleza? Essas foram as propriedades da potenciação e lista de exercícios aí, vocês podem fazer os exercícios referentes a isso, beleza?